Sabe aquela noite que a gente vira em claro? Ou talvez mais de uma? A gente sempre se pergunta o que realmente acontece com o corpo quando fazemos isso. Bom, hoje a gente vai fundo para descobrir as consequências, que são, olha, bem surpreendentes e às vezes até perigosas. A pergunta é essa, bem direta. E se você ficasse dias sem dormir, o que aconteceria com o seu corpo? Parece simples, né? Mas a resposta revela uma série de eventos que vão, aos poucos, desmontando nosso corpo e nossa mente. Então vamos lá. A nossa jornada aqui vai seguir um relógio implacável. A gente vai ver o que acontece com 24, 48 e 72 horas sem pregar o olho. E depois, vamos dar uma olhada nos estragos que ficam a longo prazo. Tudo começa aqui. A primeira noite em claro. Muita gente já fez isso. Parece algo inofensivo, mas, acredite, as mudanças no corpo já estão acontecendo. 24 horas. Pronto. O primeiro marco foi atingido. E o corpo e o cérebro já estão sentindo, e muito, esse golpe. E a ciência já descobriu uma coisa bem chocante sobre essa primeira fase. Um estudo, publicado no Journal of Neuroscience, mostrou que depois de uma única noite sem dormir, o cérebro pode envelhecer temporariamente de 1 a 2 anos. E como a gente sente isso na prática? Bom, os primeiros sinais são bem conhecidos. Aquele cansaço que parece que vai te derrubar, a dificuldade para focar em qualquer coisa, os reflexos que ficam bem mais lentos e, claro, aqueles momentos em que a atenção simplesmente some. Mas por que acontecem esses apagões? Então, pesquisadores do MIT descobriram o motivo. O nosso cérebro, desesperado para fazer uma limpeza, ativa o líquido cefalorraquidiano para remover toxinas. Só que esse processo normalmente acontece quando a gente dorme. Como a pessoa está acordada, ele tenta fazer a limpeza assim mesmo, e isso força um desligamento rapidinho da nossa atenção. Agora a coisa começa a ficar bem mais séria. Chegar a 2 dias sem dormir não é só sobre se sentir mais cansado, é sobre o sistema todo começando a entrar em pane. 48 horas. O corpo agora está funcionando no limite da reserva. A partir daqui, o declínio acelera de um jeito drástico. A capacidade de pensar com clareza vai para o espaço. A pessoa fica confusa, muito irritada e tomar uma decisão simples, tipo o que comer, vira uma tarefa gigantesca. E não é só a cabeça, não. O sistema imunológico, que é a nossa defesa, começa a desmoronar. A atividade das células natural killer, que lutam contra tumores e vírus, diminui. A contagem de outras células de defesa também cai. Basicamente, os soldados do nosso corpo ficam fracos. E para piorar, o corpo todo fica inflamado, o que é péssimo. Outro sistema que entra em colapso é o nosso metabolismo. O corpo simplesmente perde a manha de controlar o açúcar no sangue. A resistência à insulina aumenta, o que é um passo largo em direção a problemas metabólicos bem graves. Ok, agora a gente está entrando num território realmente perigoso. 3 dias sem dormir levam o corpo e a mente ao limite absoluto da resistência de uma pessoa. 72 horas. Nesse ponto, a linha que divide o que é real e o que é imaginação começa a ficar bem borrada. O cérebro, completamente exausto, começa a criar uma realidade própria. Começam a aparecer alucinações, tanto visuais quanto auditivas. As emoções variam de forma extrema e a pessoa pode ficar totalmente desorientada, sem saber onde está nem quem é. É a perda de controle da própria mente. E enquanto a mente se perde, o corpo fica completamente indefeso. A imunossupressão se torna gravíssima. O organismo fica super vulnerável a qualquer tipo de infecção, desde um resfriado bobo até doenças muito mais sérias. Depois de ver esse colapso em tempo real, vamos dar uma olhada no que acontece quando não dormir direito não é um evento isolado, mas sim um estilo de vida. Uma pesquisa revelou um dado que, sinceramente, é de cair o queixo. Esse gráfico mostra o seguinte: tirando o cigarro, a falta de sono é o que mais reduz a expectativa de vida. O impacto é maior do que o de comer mal ou de ser sedentário. Dá para acreditar nisso? E como isso acontece? É tipo uma bola de neve. A falta crônica de sono causa uma inflamação constante no corpo. Isso leva a um aumento da resistência à insulina, que por sua vez aumenta, e muito, o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e várias outras doenças crônicas. É uma cadeia de eventos bem destrutiva. Mas calma, no meio desse cenário todo tem uma pequena luz de esperança. Lembra daquele envelhecimento do cérebro de 1 a 2 anos depois de 24 horas acordado? Então, os estudos mostram que esse efeito especificamente
é reversível. Uma boa noite de sono para recuperar consegue, de fato, rejuvenescer o cérebro. E depois de ver todo esse processo de desmonte do corpo e da mente, a gente chega na pergunta final. Agora me diz, quanto tempo você conseguiria ficar sem dormir? A gente viu que a resposta é bem mais complicada e assustadora do que parece.